oração hoje, eu vou fazer uma jantinha para eles quando chegar. Beleza. Alô. A paz do Senhor, amada igreja. Hoje nós temos mais uma missão de trazer a palavra para a igreja. Uma semana toda atípica, com esses eventos aí difíceis para nós, em todo o Brasil e algumas congregações espalhadas pelo mundo, que foi o passamento para a glória do pastor, presidente Adalino. Mas a obra continua e ele está em local guardado pelo Senhor, né? Também feliz por ver irmão Marcos e irmã Gilda de volta, e família abençoada. Tem uma filha muito talentosa, acho que é Priscila, né? É Priscila, muito talentosa na área do louvor, muitos talentos na família. E continuamos orando uns pelos outros, temos alguns pastores, pastor Geraldo, está ali, outros pastores, Deus abençoe, não vou citar nomes, mas é sempre um prazer estar com os amados irmãos aqui. Hoje nós vamos falar, meus amados irmãos, da lição 7. Né? Lição 7 é tema bem sugestivo para o Brasil, para o nosso povo brasileiro, um povo muito miscigenado, com etnias africanas, europeias, indígenas, orientais. E o tema da lição de hoje é idolatria. Idolatria, o pecado oriundo das crenças e crendices. O tema central da nossa lição, que corresponde ao tema do trimestre todo, é pecado, a transgressão das leis morais de Deus. Existem leis físicas, leis naturais, leis civis, leis espirituais e leis morais. Então, o pecado consiste o pecado do ponto de vista bíblico, espiritual, consiste na transgressão das leis morais de Deus. Se você peca por contrariar as leis civis, você peca contra o Estado. Não adianta pecar contra o Estado e pedir perdão a Deus. Se você peca contra o próximo, você está pecando contra o próximo. Não adianta pecar contra o próximo e pedir perdão a Deus. Não adianta brigar com a esposa ou a esposa com o esposo e haver ofensas morais, físicas e morais no caso, e pedir perdão a Deus. Tem que pedir perdão a quem você ofendeu, pedir perdão à esposa, pedir perdão ao esposo. Se alguém peca contra a igreja, é a igreja que tem que pedir perdão. Se alguém peca no seu íntimo, acha que pecou, você ofendeu a sua consciência. Você confessa a Deus, não precisa vir pedir perdão à igreja. E se expor perante a igreja. Se você peca contra Deus, você vai pedir perdão a Deus.
Não adianta vir pedir perdão à igreja, ou se expor perante a igreja se o seu pecado foi contra Deus. Então, você tem que se dirigir e pedir de perdão a quem você ofendeu, onde houve ofensa. E tem ainda muita gente que, mesmo não havendo ofensa nenhuma, ela só fica pedindo perdão. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Perdoe por quê? Qual foi o problema? Não, se é alguma coisa, quer dizer, já o perdão por antecipação. Mas cada pessoa tem a sua visão, a visão de mundo a partir de si mesmo, a visão da Bíblia a partir de si mesmo. Dá-se a isso o nome de cosmovisão, que é a visão que você tem de mundo a partir de você. Não é a partir do outro, é a partir de você mesmo. Então, o tema geral é sobre as transgressões das leis morais de Deus, tudo que afeta a moral, tanto a sua moral quanto a moral do próximo. Consiste em pecado. E há pessoas que não cometem pecado algum e, mesmo assim, se sente medroso, acovardado, com medo, com sensação de culpa, uma sensação de culpa permanente. Outras sequer se sentem perdoadas, mesmo cantando hinos, cantando louvores, pregando e tantas coisas assim. Não se sente perdoado, porque vem à sua mente pecados que já cometeu, ou pecados que as pessoas cometeram e que não se sentem perdoados, não se sentem perdoados, ou perdoadas, né, as pessoas. Mas tudo isso nós precisamos pedir graça a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que ilumine nossa mente, nosso espírito, para nós discernirmos o que é pecado e o que não é pecado, já que existe pecado social, pecado contra si mesmo, que é individual. Isso envolve a antropologia, que antropo é do homem, do indivíduo. Existe o pecado social, que é em relação à sociedade, e o pecado contra Deus. Tudo isso nós precisamos de discernimento para não sofrer à toa, não ficar sofrendo à toa, porque não há pecado que o sangue de Jesus não lave. Mas para que nós nos sintamos perdoados, é preciso nós exercitarmos a fé que o Senhor pode nos perdoar. Porque uma das funções do diabo é acusar, ele é acusador. Mesmo que você seja crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas o diabo está permanentemente influenciando você e fazendo você achar que a sua fé não alcança o perdão do Senhor na sua vida. E pessoas que, por viver nesse corpo, no corpo dessa carne, às vezes, involuntariamente, passa por situações que você ora, jejua, lê a Bíblia, é fiel ao Senhor, mas de noite tem cada sonho terrível, que você diz: Senhor, será que eu estou desviado? Será que eu estou desviado? Senhor, pedi, foi visões, foi sonhos maravilhosos contigo, mostrando os anjos, mas eu sonhei cada sonho, isso é do corpo. Isso é a mente refletindo o dia a dia, o cotidiano da vida, a força da carne, a força que a carne, que o mundo, que o diabo, que tudo exerce externamente sobre a nossa vida. Então, isso se reflete nos sonhos, nos sonos e nos pensamentos e assim por diante. Nós precisamos discernir bem o que é pecado e o que não é, o que ofende a nossa santidade, arranha a nossa santidade, o que não arranha, o que é pecado moral, o
que é falha moral, o que não é falha moral. Como eu já disse na primeira lição, tem mal que não é pecado. Se acontecer aí uma tragédia física, alguma coisa com algum filho nosso, com algum parente, com algum irmão, um acidente, uma coisa, é mal, mas não é pecado. Isso quer dizer que o pecado é sempre mal, mas nem todo mal é pecado. Idolatria é um dos pecados mais ofensivos a Deus, idolatria. Idolatria é um dos pecados mais ofensivos contra Deus. Nós vimos os pecados provenientes dos prazeres da carne, nós vimos os pecados provenientes dos prazeres mundanos, que são fontes de pecado, porque a natureza do mundo coincide com a natureza humana, nossa, e tudo está ao alcance da carne. Mas nós vamos ver que os prazeres provenientes da carne e do mundo conduz a orgias, a bacanais, a todo tipo de pecado descrito em Gálatas, ofensivos moralmente, bebedeiras e falatórios, tudo isso. Mas há uma outra categoria de pecado que ofende a Deus, entristece a Deus, deixa o coração do Senhor consternado. E eu só não digo que deixa o Senhor decepcionado, porque a gente só se decepciona quando a gente espera muito de alguém. Então, quanto mais a gente espera de alguém, quanto mais a gente cria expectativa em torno de uma pessoa e essa pessoa falha, mais nós nos decepcionamos, porque nós não sabemos quais são as atitudes daquela pessoa, dependendo de certas circunstâncias da vida. Mas Deus não tem essa expectativa do homem. Deus não tem essa expectativa do homem. Ele fica entristecido, consternado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na nossa muito pior. Agora, ele não fica decepcionado, mas ele fica consternado, fica triste. Ele se ira também, em função disso, das nossas ações. Não é verdade? Então, a idolatria é o pecado oriundo das crenças e crendices. Então, nós vamos ver a diferença entre crenças e crendices. E por que o pecado da idolatria é tão grave, né? Então, portanto, o fundamento diz, portanto, dize a casa de Israel. Então, se coloque no lugar do povo de Deus, de Israel. Nós somos o povo de Deus, eleito de Deus em toda a terra. Deus pegou de Israel, pegou de todas as nações e fez um povo só. Um povo só, que somos nós. Mas aqui, Ezequiel está se dirigindo ao povo que era representante de Deus na terra, era a embaixada de Deus na terra. A embaixada de Deus na terra era Israel. Hoje a embaixada de Deus na terra é a igreja. É a igreja. Israel perdeu esse status e a igreja ficou com esse status de embaixada de Deus na terra. Portanto, dize a casa de Israel. Quando a palavra dize, é uma ordem. Quando, portanto, diz a casa de Israel, é como se a casa de Israel estivesse falando, mas aqui o Senhor está mandando o profeta dizer a casa de Israel, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos
e tornai-vos dos vossos ídolos. Os vossos ídolos. E desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Ou seja, a dedicação de um povo, do povo aos ídolos, imediatamente gera um sistema de procedimentos, de práticas, que o profeta chama de abominações, de coisas abomináveis, detestáveis aos olhos de Deus. A idolatria envolve o ídolo, idolatria. Idolatria vem de ídolo, da palavra ídolo, da raiz ídolo. E, por sua vez, esse conjunto de atitudes que o homem tem em relação aos ídolos gera uma série de comportamentos abomináveis diante de Deus. Ora, nós que somos aqui carnais, meus amados irmãos, mesma natureza, você não se aproxima de uma pessoa tóxica, de uma pessoa nociva, você não se aproxima. Você pode até se aproximar, tentar uma aproximação, dar uma ajeitada, eu vou ver se eu ajeito daqui, eu vou ver se eu entendo, mas logo, logo você vai ficar, como dizia um nosso amigo lá de Tocantins, você vai ficar entojado com essa pessoa, ou entojada com essa pessoa. Porque tem pessoas que você não suporta o linguajar, e você não suporta os procedimentos. Agora imagine, meus amados irmãos, Deus na sua santidade absoluta, tendo que aceitar um povo de práticas abomináveis. Então a idolatria traz isso, essas práticas abomináveis que são como se fosse subproduto dos ídolos. Dos ídolos. Porque a idolatria é proveniente de ídolos, de comportamentos multifacetados, multifaces. Por exemplo, os gregos, os helênicos, eles acreditavam que existia deuses. Tinha um panteão deles lá com vários deuses. Zeus era o principal deus deles. Mas Zeus era beberrão, mulherengo, farrista, briguento, só vivia de farra lá no Monte Olimpo. Então, se os homens têm que imitar seus deuses, os gregos imitavam os seus deuses, os Zeus. Atenas, Palas Atenas, Apolo, e aquele panteão de divindades, Hermes, Proteus, e todos eles eram divindades farristas. E os gregos, o que é que eles faziam? Os filósofos gregos sentavam uma semana, 15 dias, um mês, ia discutir sabedoria e tomar vinho, nem banho não tomava. E os cultos babilônicos, como eram os cultos babilônicos, eram idolatria, e a idolatria lá gerava uma coisa chamada imoralidades. Há até quem defenda que essa dança do ventre é oriunda da Babilônia, porque os deuses eram imorais. O deus Eros, o deus da vida, que Eros para nós é um tipo de amor para a procriação, mas lá na Babilônia não era uma divindade muito poderosa, que recebia cultos, muitos cultos. Tinha inúmeros sacerdotes e sacerdotisas. Eles chegavam no salão do templo do deus Eros,
E começavam eles lá cultuando, fazendo sacrifício e tal, e tinham as escadarias que desciam para o porão, onde estava a divindade Eros, o Deus da procriação, o Deus da vida. E elas começavam a dançar aquelas danças, as sacerdotisas, os sacerdotes já estavam lá embaixo, aguardando. E elas, a cada degrau que descia, degraus igual a esse aí, mas bem mais extensa a série de degraus, elas iam tirando cada vez uma peça da sua roupa, de tal forma controlada que quando elas chegavam lá embaixo, no lugar onde estava o deus Eros, elas já estavam completamente despidas. E os sacerdotes também já estavam despidos. E eles ali faziam aquele bacanal, aquela orgia que vocês podem até imaginar o que eu estou falando, mas era numa espécie de culto em homenagem ao deus Eros, para ele dar fertilidade à terra e a raça humana não sucumbir. Então, irmãos, a idolatria, o culto aos ídolos, traz, em consequência, comportamentos e condutas inadequadas, imorais, sensuais, que são abomináveis a Deus, de tal forma que o Senhor proibiu o contato do seu povo de Israel com os deuses cananeus. E olhe que o deus cananeu, um dos deuses cananeus, que corresponde à maior divindade do panteão cananeu, era El. Nós não temos aí o nome El Shaddai, El Nissim, Misael, Daniel, El como Deus. Essa palavra El tem origem na língua cananeia e o nome foi incorporado à cultura judaica para representar o Deus maior. Foi incorporado depois, bem depois, porque quando houve a mistura do povo de Deus com os cananeus absorveram costumes do povo hebreu, e o povo hebreu absorveu costumes do povo cananeu, e houve aquela mistura e aquela profanação total. E muitas palavras que tinham no linguajar cananeu foi incorporado ao dialeto hebraico, a língua hebraica. El é uma delas. Mas sabe qual é um outro nome poderoso e que causou grande estrago moral ao povo de Deus e grande ira a Deus? Baal. Baal é Deus cananeu, significa Senhor. Dono, de tal forma que El, Baal influenciaram a nação hebreia até 600 anos antes de Cristo, quando Deus não suportou mais e disse: esse povo quer ser idólatra, esse povo quer ser imoral, esse povo quer me aborrecer, esse povo não me respeita, não me considera, eu vou mandar esse povo para a terra da idolatria, porque veneno a gente cura com veneno. E o povo de Israel, no ano 606, o povo judeu, foi levado cativo para a Babilônia, a cidade mais prostituta, é o símbolo da prostituição moral e espiritual da face da terra. Porque o nosso Deus, meus amados irmãos, é um Deus único. É o Deus único que conclama o seu povo. Clama ao seu povo pela santidade. E ele diz assim, a Bíblia diz assim, sem seguir a paz com todos, e há o quê? Santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor.
E nós temos essa leitura aqui bíblica, em Ezequiel 14, 4-8, que diz, portanto, fala com eles. Assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, levantar, né, irmão? Colocar em evidência, né? Pega aí os ídolos, coloca em evidência, levantar, quer dizer, colocar em evidência, colocar no coração e ainda torná-lo em evidência, em destaque. E puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face e vieram ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para me seguirem, para seguir os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, quer dizer, voltai dos vossos ídolos, não vai na direção deles, converter dá meia volta, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que estão morando na terra, usufruindo da minha terra, da terra que eu tomei dos cananeus e dei a vocês, que a terra é minha, que peregrinaram em Israel, aliás, que se alienar de mim, e levantaram os seus ídolos no seu coração e puseram o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vieram ao profeta para me consultar por meio dela, eu, Senhor, lhe responderei por mim mesmo e porei o meu rosto contra o tal homem e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio quer dizer ditado ou piada, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou, e sabereis assim, pela dor, pelo sofrimento, que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor. Irmãos? Então, nessa lição, o pecado, nós veremos o pecado e sua relação com as crenças e crendices religiosas, crenças e crendices religiosas, ou mais precisamente, a idolatria e o pecado que delas advém, né? No ponto 1, nós temos as crendices e o pecado da idolatria. As crenças e seus significados. Então, vamos primeiro ver aqui as crenças, sobre as crenças, né? Vamos ver aqui os seus significados. A sinonímia quer dizer o conjunto de sinônimos na língua portuguesa, chama sinonímia, tá? Se você quer estudar sinônimos, você pode tratar como sinonímia. Então, a sinonímia de crença é vasta, e abrange palavras como confiança, crer, né? Confiar, crer significa confiar, crença. E isso, nós estamos falando do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material, também existe a pessoa que tem fé na outra pessoa. Você olha para uma pessoa, gosta dela, parece que alguém diz aí, os anjos se dão bem, uns dizem santo, né? Mas a gente não tem esse negócio de os santos se dão bem. Então, a gente fala para o outro, levo fé em você, hein, sangue bom. Ô, cabo sangue bom. Não tem sangue bom, a gente sabe que não tem, mas a pessoa está querendo dizer que o outro é gente boa e que a gente leva fé nessa pessoa, né? Então, é como confiança, fé, acreditar, crer, ou dar crédito. Também, quando não havia Bíblia, e no meio dos povos que não havia Bíblia ou literatura sagrada, o livro santo, o livro sagrado, a
as histórias de como as coisas surgiram, de como surgiu o mundo, como surgiu o homem, como surgiu a natureza. Isso era contado através de mitos, da mitologia, de fábulas e lendas. Mas o mito, a fábula e a lenda não têm compromisso com a verdade. Ninguém pode chegar para um mito, para um sistema mitológico e dizer isso é tudo mentira. Não pode. É tudo verdade, também não pode. É apenas um mito. Quem não conhece o mito da caixa de Pandora? Ora, sabendo nós que o mal é uma realidade no mundo, nós, do sistema judaico-cristão, acreditamos que o mal entrou no mundo através do diabo que tentou Eva, e que Eva cedeu à tentação maligna, e através dela e do Adão, o mal entrou no mundo. Mas e quem não tem Bíblia? Para quem não tem Bíblia, foi criado o mito de Pandora. Diz que alguém, uma divindade, chegou para a mulher, a Pandora, com uma caixa grande. Aí disse, olha, está aí essa caixa fechada, você vai ficar aí cuidando dessa caixa, mas você não vai abrir. Não vai abrir. Ora, meu irmão, eu sou casado. Se eu chegar com a caixinha lá em casa, se está aqui a caixinha, você não abre. Às vezes até um presente. Parece que a pessoa vai lá dentro e volta e parece que não tem mais sentido outra coisa. E, o que é? O que é isso? Tá? Pois é, Pandora ficou responsável por guardar a caixa e não abrir a caixa. Mas um dia ela não suportou de curiosidade e abriu a caixa. E sabe o que é que tinha na caixa? Segundo a mitologia, todos esses males que existem no mundo. Porque o homem precisa saber de onde vêm as coisas, de onde vem o mal que está no mundo. Não pode vir de Deus. Não podem vir dos deuses. Tem que vir de alguém. Então vem da caixa de Pandora. Pandora entrou em desespero, Zeus castigou Pandora. Isso é a mitologia grega, isso não é bíblico. É porque o homem quer saber como as coisas surgiram. Só que, quando a caixa foi aberta, que o mal se espalhou no mundo, tinha uma coisa dentro da caixa que poderia salvar a situação. E que coisa era essa? A esperança. Dentro da caixa de Pandora tinha a esperança. Existe o mal, mas há sempre uma esperança, e a esperança é a última que morre. Então o homem fica à mercê dessa esperança. E qual é a história bíblica? É parecida. Eva ficou olhando para uma fruta e era proibido a fruta. Eva não suportou a curiosidade, pegou a fruta, comeu, passou para alguém, os olhos se abriram e ela viu que agora tinha conhecimento do bem e do mal, mas não como a serpente disse para ela: você conhecerá como Deus o bem e o mal. Só que o mal não está em Deus. E Eva passou a experimentar o mal em si mesmo, porque até então ela era eterna também, imortal também, como Deus. Mas ela passou a experimentar o mal em si. Então, irmãos, as pessoas precisam saber, através das crenças, através das fábulas. Inclusive, isso aí foi condenado por Paulo, escrevendo a Timóteo. Ele disse assim: mas rejeita as fábulas ímpias, coisas de comadres. Irmãos, uma das formas mais... Bota a mão aqui, esqueça. De alguém começar a dar
crédito a mitos, fábulas, lendas, conversa fiada. É se afastar da Bíblia. Começou a se afastar da Bíblia, começar a ouvir todo mundo. Começa a dar ouvido a todo mundo. A tudo que as pessoas dizem, a tudo que as pessoas fazem, a tudo que certos líderes fazem e falam, as pessoas acreditam. Por quê? Estão distanciadas da Bíblia. É diferente dos irmãos de uma igreja que tudo que os pregadores iam pregar naquela igreja, eles pegavam a Bíblia e ia conferir se o que aquele pregador falava conferia com o que estava escrito na palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não temos que dar atenção para conversa de um lado, conversa de outro. Que isso é desse jeito, interpretações estapafúrdias da palavra de Deus. A palavra de Deus é simples, tão simples que nem o louco erra o caminho da salvação ao ter a palavra de Deus como bússola. Crer pelo lado místico, então crer, né? Estou falando das crenças e seus significados. Crer pelo lado místico é uma disposição do Espírito, é uma disposição do nosso Espírito, é uma vontade que leva as pessoas a acreditarem nas pessoas, em certas pessoas mais habilitadas para lidar com o sagrado. Isso é um grande problema. Então, todos os crentes aqui têm acesso a Deus, todos. Mas na igreja sempre tem alguém que tem dom de visão, que tem dom de cura, que tem dom de revelação, e dom de poder, etc. Dons de eloquência, que são língua, falar em língua, interpretar línguas. E, por conta disso, muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs começam a idolatrar essa pessoa. E forçar essa pessoa a ter que ficar profetizando, às vezes sem estar sentindo, está impondo mão sem estar sentindo, sem Deus mandar, está dizendo que teve visão com fulano sem Deus mandar, porque as pessoas que as cercam atrás dessas coisas, perderam a sua intimidade com Deus, ou então acham que aquelas pessoas são privilegiadas, mas a Bíblia está dizendo que você tem acesso a Deus, você tem acesso a Deus. Isso não impede que você chegue diante de qualquer irmão aqui, pastor, pastora, e diz, ora por mim, põe suas mãos sobre mim. Isso não impede, mas nós não podemos, meus amados irmãos, sobrecarregar uma pessoa, botar as pessoas para orar por mim, para jejuar para mim, e eu ficar numa boa. Não oro, não jejuo, não leio Bíblia. Estou cada vez mais distante da Bíblia, porque existem pessoas que têm mais facilidade de lidar com o sagrado. Quando as pessoas vão para os centros espíritas ou para os terreiros de Umbanda, os pais de santo lá, as mães de santo, ficam observando quem é que tem mais facilidade de estabelecer contato com as entidades. Então, elas dizem assim, fulano tem facilidade para desenvolver a mediunidade. Ou seja, estabelecer contato com o além, mais do que outras. Aí nós criamos pessoas como João de Deus. Uma vez eu passei ali a Badiana e digo, essa cidade aqui, ela tem mais doutor por metro quadrado do que qualquer cidade no Brasil. Ela tem mais doutor do que médico do que a UNB por metro quadrado. Aí disseram, não, rapaz, isso não é médico, não, isso tudo é funcionário de João de Deus, da Casa Santo Inácio de Loyola. As pessoas criam seus ícones e depois pegam esses ícones e transformam em ídolos. O nordestino é mestre nisso. Nós criamos ícones e ídolos no Nordeste, como Antônio Conselheiro.
outros nomes que eu não lembro aqui, Padre Cícero, Juazeiro, Frei Damião. São pessoas que o senso comum abriu mão dele mesmo ter sua intimidade com Deus e criaram ídolos. Ídolos que, inclusive, ferem a Deus, irritam a Deus, porque desviam a adoração que é devida a Deus para eles. Que o maior problema da idolatria, do ídolo, é esse, meus amados irmãos. A pessoa estava fazendo uma procissão com uma imagem de escultura, uma santa, não vou dizer aqui o nome da santa. Aí, ia passando assim, tinha um senhor que estava embriagado, assim, na frente. E, nesse tempo, a Mangueira tinha ganhado o concurso lá de escola de samba do Rio de Janeiro, tinha sido campeã. E a santa vinha na procissão e o cidadão lá, olha a Mangueira, Mangueira. Aí o padre olhava para ele com raiva. Aí, olha, ele está falando lá, Mangueira. Não, ele está bêbado, não presta atenção nesse cara, não, que ele está bêbado. Daqui a pouco a santa bateu num galho de mangueira, quebrou o pescoço, caiu e tal. E que santos são esses, que divindades são essas que não se protegem a si mesmas? Que dependem das mãos humanas para construí-las, para fabricá-las e para carregá-las. E para consertá-las, porque elas se quebram. O nosso Deus é indestrutível. Meus amados irmãos, isso é ídolo. Isso é ídolo. Tá? Então, crer pelo lado místico é uma disposição, né, de espírito, que leva as pessoas a acreditarem nas pessoas mais que têm mais habilidade para lidar com o sagrado. Crer no Evangelho é difícil porque significa romper com essas estruturas mentais que vão se criando, essas estruturas culturais. É muito importante, talvez o trabalho mais importante que uma igreja tem que fazer seja com as crianças. A criança tem que estar no final do culto aqui em cima, tem que estar no início, tem que descer depois, tem que voltar antes do início do culto. A criança tem que assistir a Santa Ceia, o culto todinho da Santa Ceia. Elas não ficam reproduzindo culturalmente Papai Noel, Natal, Semana Santa e Carnaval e tudo, reproduzindo isso tudo. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a elas reproduzirem o que a igreja faz. Isso fica gravado nas suas cabeças. Eu já vi, irmãos, igrejas aí, tira as crianças do culto, vai lá para baixo, aqui não, pelo amor de Deus, não é aqui, não foi aqui, foi num lugar que eu não vou dizer, mas bem longe daqui. Que aí foram botar a fitinha lá do Pica-Pau. Pica-Pau nunca foi bom de pedagogia, nunca foi um pedagogo apropriado para criança nenhuma. Só uma vez que o Pica-Pau me ensinou uma coisa, foi cantar aquela música Le Fígaro, o Barbeiro de Sevilha, que até hoje eu nunca esqueci. Essa semana eu botei lá para ouvir. A única coisa que o Pica-Pau me ensinou que prestou. Passei a gostar da música Fígaro, depois que ele cantou no desenho animado. Então, meus amados irmãos, as crianças talvez sejam as pessoas da igreja mais importantes para a igreja mudar, romper com essa cultura. É tão importante o papel da criança que nós também somos como crianças diante de Deus, quando nós aceitamos Jesus. Jesus chamou uma criança e diz, está vendo essa criança aqui? Em verdade vos digo, quem não se tornar como essa criança, não herdará o reino dos céus. E Paulo, em outro momento, ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar o entendimento, meus amados irmãos, é botar a cultura da idolatria, das crenças ruins e das crendices abaixo do nosso coração e adorar ao único Deus vivo. Deus vivo. Ao único Deus, Criador dos céus e da terra.
Só isso, meus amados irmãos. Foi isso que Jesus, aliás, falou para Nicodemos. É imprescindível nascer de novo. É isso aí. É uma ruptura que você faz de tudo. É por isso que é muito difícil. É muito difícil, meus amados irmãos, você tirar alguém que formou a sua mente nessas crendices. Muito difícil. Precisa mesmo da ação do Espírito Santo, que é quem convence o homem, o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Só ele. Mas isso é através da palavra de Deus, que vai impregnando a palavra de Deus. Eu sou esse copo aqui, ele está com água limpa, mas vamos que ele tivesse cheio de água de esgoto. Era eu quando estava no mundo. Era esse copo cheio de água de esgoto. A palavra de Deus é uma torneirinha que fica aqui em cima, não é aquele chuá, não. É uma gotinha. Tá. Ela vai expulsando a água limpa, palavra de Deus pura. A palavra de Deus é mais pura do que a prata refinada 7 vezes em forno de barro. Em forno de barro. Salmo 12:6. E ela vai caindo uma gotinha aqui, vai caindo, aí daqui a pouco esse copo começa a transbordar. Não sei quanto tempo vai levar, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Mas um dia esse copo vai estar com água limpa, cheio de água limpa, porque a água limpa expulsou a água suja. A água suja. Assim é a palavra de Deus na nossa vida, ela vai gerando em nós fé, confiança, mas a confiança e a fé dirigida ao objetivo certo, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Direcionar a fé salvífica para entidades, para divindades, para ídolos, é igual você gastar sal com carne estragada. É igual você acender vela para defunto ruim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A fé bem direcionada é a fé que salva. Mas viver a vida toda de fé e depois ir para o inferno, que adiantou essa fé? Não adiantou nada, né? Então vamos lá. Nós temos as crendices, não têm respaldo bíblico. A palavra crendice está ligada à religiosidade popular, superstições, crenças folclóricas, que, embora pertençam ao campo do sagrado, não têm apoio bíblico nenhum. Ninguém se salva com o conto da mula sem cabeça, do saci pererê, da coisa lá da mata, do boto cor-de-rosa lá da Amazônia. Ninguém se salva com isso. São expressões folclóricas, culturais, crendices, que não levam a lugar nenhum. Só fábulas. Só fábulas. Quem atua com crendices, agora olha que ponto interessante. Quem atua com crendices, geralmente não se submete à Bíblia. E nem às lideranças da igreja. E se auto-excluem atuando por conta própria em suas próprias casas. São exemplos, as benzedeiras, quem lida com crenças distorcidas e crendices, geralmente são pessoas que não se submetem à instituição chamada igreja. Nem a católica, nem igreja nenhuma, nem a evangélica, nem nada. São pessoas que se auto-excluem dessas instituições e, por considerar que tem muita facilidade de lidar com as coisas sagradas, elas se colocam numa posição assim, ó, vou orar agora pelos enfermos lá em casa. Eu tive um grande problema quando eu pastoreava Riacho Fundo, porque uma pessoa de lá começou com esse negócio, aí de repente ficou em casa orando, decretando,
ministrando, e fazia a fila de carro lá, toda uma vez, ou era 2 por semana, lá naquela casa, e as pessoas iam orar e dava a oferta lá, e a pessoa se deu bem durante um bom tempo. Mas ela se auto-exclui. Mas vamos ver aqui, já estou terminando, viu? Em suas próprias casas. São exemplos as benzedeiras. As benzedeiras não são submissas a padre nem pastor. Elas podem até dizer, sou católico, mas a última pessoa para ela era o padre. O padre na casa dela atrapalha. Benzedeiras, curandeiros, bruxos, cartomantes, necromantes, videntes, feiticeiros e até maus obreiros. Maus obreiros que se rebelam contra seus líderes e abrem suas portinhas para venderem orações e promessas de curas e milagres que não acontecem nunca. Então, cria aquela expectativa nas pessoas, e as pessoas ficam amarradas àquilo ali, que hoje não se curou não, mas que amanhã vai, e às vezes não acontece, e muitas vezes não acontece, e quase nunca acontece. E a Bíblia diz em Hebreus 10 e 25, para nós não abandonarmos a congregação, a nossa congregação, porque é nela que nós, ouvindo a palavra de Deus, nos edificamos. Então, tem muitas pessoas, meus amados irmãos, amarrando, prendendo o coração e a mente das pessoas com esse tipo de comportamento. Não aguenta a sã doutrina, parece que tem comichão no ouvido, só aceita se for promessas de chave, de cumprimento de bênção e tal, mas se não for isso, elas não permanecem na igreja. E para concluir, não vou levar adiante, nós temos aqui o caso de Saul e a feiticeira de Endor, que é muito importante nós, em outra ocasião, fazermos uma exposição a respeito dela. O pecado da idolatria proveniente das crenças. Nós vimos aqui um estudo maravilhoso a respeito do primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, etc. Deus não negocia nossa fidelidade, Ele exige. E nós temos aqui no 2.3 as penalidades contra os idólatras, penalidades instituídas por Deus. Deus recompensa seu povo pela fidelidade a Ele, pela exclusividade na adoração a Ele, como nós vimos terça-feira passada. A fé em Deus fortalece nossa lealdade a Ele. A idolatria arruína a nossa fé. A idolatria arruína a fé da humanidade em Deus, porque ela prefere se comunicar somente com aquilo que ela vê. Mas os verdadeiros adoradores do Senhor o adoram em espírito, porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A fé dispensa imagens e formas idolátricas. Então, o povo de Deus, lá no pé do Monte Sinai, construiu um bezerro de ouro, e aquele bezerro, meus amados irmãos, era uma espécie de homenagem que eles queriam fazer a Deus. Porque Deus foi mencionado por Jacó como um Deus de força e poder. E o animal na Palestina, junto a eles lá, que representava a força e o poder, era o bezerro ou touro novo. E eles pensaram assim: nós vamos homenagear Yahvé com esse bezerro de ouro para simbolizar a força e o poder que ele usou para nos tirar do Egito. Mas isso causou uma grande ruína, porque a lei do Senhor não permite que nós o adoremos pelo que vemos, mas que o adoremos mesmo sem vê-lo, mas crendo que ele existe e pode nos justificar. Que Deus abençoe.